Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Obra do Espírito Santo 2, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 4 de março de 1970. Deixou-nos impressionados a franqueza do Espírito da Verdade, ao afirmar que até os evangelistas, os apóstolos e os discípulos ignoravam a verdadeira origem espiritual de Jesus. De fato, a letra mata, só o Espírito vivifica. Tudo será aclarado agora? Sim, a letra produziu seus frutos. Não consegue mais satisfazer ao Estado e ao progresso das vossas inteligências as reais necessidades da época atual. Pois que agora mata, ela tem de ceder seu lugar ao espírito renovador e revitalizante. Chegaram os tempos de ensinar, de acordo com a ciência e a verdade, iniciando a todos nos segredos da natureza, o que foram como obra do Espírito Santo, a gravidez e o parto de Maria. Esta obra qualificada de sobrenatural, milagrosa, divina, foi, com a permissão de Deus e de acordo com as leis naturais e imutáveis, por Ele promulgadas de toda a eternidade, o resultado de um ato espiritual e de uma ação magnética, executados com o auxílio e por meio de fluidos apropriados. O magnetismo é o agente universal que tudo aciona. Tudo está submetido à influência magnética. A atração existe em todos os reinos da natureza. Não é por efeito da ação magnética que o macho se aproxima da fêmea nas diferentes partes da terra, ainda mesmo nas mais desertas, e quando não raro, os dois se encontram a grande distância um da outra. Não é a atração magnética que leva de uma flor a outra o princípio fecundante, que nas entranhas da terra
une as substâncias próprias para a formação dos minerais que ela encerra, que atua sobre as águas, dirigindo-as para as terras áridas, necessitadas de fecundação, tudo é atração magnética no universo. Esta é a grande lei que rege as coisas. Quando o homem tiver os olhos bem abertos para aprender toda a extensão dessa lei, o mundo estará sob o seu domínio, visto que ele poderá dirigir a ação material dessa força. Mas para chegar lá, lhe será necessário um estudo longo e aprofundado das causas, e, sobretudo, muito respeito e amor ao Todo-Poderoso, que lhe confiou tão grande meio de ação. Quando, sob os auspícios desse respeito e desse amor, ele, toda humildade e desinteresse, houver conquistado pelo estudo e pelo trabalho o conhecimento de todos os fluidos, das suas naturezas diversas, de suas propriedades e efeitos, das diferentes combinações e transformações por que podem passar, possuirá o segredo da vida universal e da formação de todos os seres em todos os reinos, sob a ação magnética e espiritual pela vontade de Deus e segundo leis naturais e imutáveis. Os fluidos magnéticos ligam todos os mundos entre si no universo, como todos os espíritos, encarnados ou não. Eis o laço universal com que Deus nos ligou a todos para formarmos um único ser, conjugando-nos as forças para nos integrarmos nele, pois os fluidos se reúnem pela ação magnética. Tudo é magnetismo na natureza, tudo é atração produzida por esse agente universal. No vosso planeta, além do magnetismo mineral, vegetal e animal, existem ainda o magnetismo humano e o magnetismo espiritual. O magnetismo humano consiste na concentração, por efeito da vontade do homem, dos fluidos existentes nele e na atmosfera que o cerca, e mediante os quais, a certa distância, ele atua sobre outros homens ou sobre as coisas. O magnetismo espiritual resulta da concentração da vontade dos espíritos, concentração por meio da qual estes reúnem à volta de si os fluidos, quaisquer que sejam, encerrados no ser humano ou disseminados no espaço, e o dispõe de modo a exercerem ação sobre o homem ou sobre as coisas, produzindo os efeitos por ele desejados. A gravidez de Maria foi obra do Espírito Santo, porque foi obra dos Espíritos do Senhor, e como tal, aparente e fluídica, de modo a fazer crer numa gravidez real. Houve aí efeito de magnetismo espiritual. Sabeis qual a ação dos fluidos espirituais sobre o homem. Podeis avaliá-la pelo poder dos fluidos humanos bem dirigidos. Os espíritos prepostos à preparação do aparecimento do Cristo na Terra reuniram em torno de Maria fluidos apropriados que lhe operaram a distensão do abdômen e o entumeceram. Ainda pela ação dos fluidos empregados, o menstruo parou durante o tempo preciso de uma gestação, contribuindo este fato para a aparência da gravidez.
pela intumescência e pelos incômodos ocasionados. Maria, sob a inspiração do seu guia superior, e diante desses resultados, que eram para ela o cumprimento da anunciação do anjo, acreditou na realidade do seu estado. Nessa crença, nada há de surpreendente. Aos hospícios se tem recolhido não poucas vítimas da vossa ciência, as quais se acreditavam prestes a dar à luz, quando não passavam de joguetes das ilusões provocadas por obsessores. Em tais casos, não havia nenhuma aparência de gravidez aos olhos dos homens. Entretanto, os obsessores as faziam experimentar todos os sintomas da gravidez e do parto. Assim, só aparência de gestação houve em Maria. A gravidez foi apenas aparente, senão a intumescência do ventre produzida por ação fluídica, efeito do magnetismo espiritual. Seu parto foi igualmente obra do Espírito Santo, porque foi obra dos Espíritos do Senhor, e só se deu na aparência, tal como a gravidez. Por isso que resultava desta, que fora também aparente. Tanto quanto da gravidez magnética, Maria teve a ilusão do parto, na medida do que era necessário, a fim de que acreditasse como devia acontecer num nascimento real.